Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre dois pontos que eu julgo extremamente importantes. Primeiro eu vou falar sobre o trabalho e a finalidade do cientista bíblico. E o segundo momento, que julgo mais importante, eu vou falar a respeito da credibilidade das Sagradas Escrituras. A questão que eu levanto é, mesmo que a Bíblia tenha passado por tantas mãos, ela ainda goza de credibilidade? O texto que eu leio hoje corresponde exatamente ao texto que foi copiado pelos autores sagrados? Se você deseja seguir este curso que estamos disponibilizando no YouTube, sugiro que você se inscreva no nosso canal e que você ative o sino de notificações para que o YouTube entenda que você tem interesse em receber este material. Também peço que você interaja conosco através das curtidas e também dos comentários. Eu sou o Padre Dezenilton, mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, professor de Sagradas Escrituras e de Língua Grega no Seminário de Campina Grande. Graças ao progresso no que diz respeito à ciência bíblica alcançado nos últimos séculos, é possível fazer uma reconstituição de um texto bíblico de maneira mais ou menos aproximada. Eu falo de aproximação porque não é possível mais abordarmos diretamente o texto autografado, que foi aquele texto que foi manuseado diretamente pelos escritores sagrados, pois esses textos, esses manuscritos desapareceram ainda no século II da nossa era. As razões para o desaparecimento dos manuscritos originais da Bíblia são variadas, mas eu posso apresentar pelo menos uma das razões. Diz respeito ao fato que os cristãos, os escritores cristãos, usaram como matéria-prima papiros, que era uma folha, era um material extremamente frágil. De acordo com Plínio o Velho, que foi contemporâneo dos apóstolos, Plínio deixou por escrito que um papiro poderia durar no máximo 200 anos. Portanto, tinha uma durabilidade bastante reduzida. Talvez por essa razão que os cristãos primitivos tinham o costume de mandar copiar os pergaminhos, os papiros, para que pudessem, por um lado, mandar para as comunidades que ainda não tinham escritos cristãos, mas também que pudesse assegurar que esses manuscritos, que essa mensagem não se perdesse no tempo. Desta forma, na medida em que um papiro ia chegando ao final de sua vida útil, um outro papiro ocupava o seu lugar e este movimento foi se repetindo sucessivamente até o século XV com a descoberta da imprensa. Portanto, o primeiro trabalho do cientista bíblico é fazer o levantamento dos vários manuscritos sobre a mesma passagem e, em seguida, tentar avaliar qual manuscrito tem mais probabilidade de estar em concordância com o manuscrito original. Para entender melhor, vamos analisar um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz: Rodeteos kai ton kyrion egeiren, kai hemas exegere diates diunamenos autu. Tradução é: assim como Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará por meio do seu poder. Alguns manuscritos trazem o verbo exegere, que significa ressurreição, no passado. Outros manuscritos trazem o verbo exegere no presente e outros ainda trazem o verbo no futuro. Então nós temos aqui um grande impasse, que é uma tarefa do cientista bíblico averiguar qual dos grupos de manuscritos estão em conformidade com a versão escrita por Paulo, a primeira versão, o texto original. Essa dificuldade ela é resolvida fazendo duas observações. O primeiro, tem que avaliar qual o grupo que é maior, ou seja, quanto mais manuscritos seguem uma tendência, há uma probabilidade de que aquela versão da maioria esteja em conformidade. Mas não é suficiente, é preciso de outro ponto, analisar o contexto. Então, quando o cientista bíblico vai traduzir o texto, vai traduzir aquele texto que está sendo analisado e percebe o contexto, consegue perceber em que contexto a frase se encaixa melhor, aí se conclui. Então, neste caso, nós poderíamos perceber a seguinte situação: a maioria dos pergaminhos, dos papiros, apontam que a versão correta é que o verbo exegere deve ser traduzido, deve ser conjugado no futuro. Portanto, falando de uma ressurreição futura, que é aquela que acontecerá quando Jesus vier e nós ressuscitaremos. E a outra situação é que, exatamente no futuro, o verbo se encaixa perfeitamente no sentido da frase. Veja bem,
Paulo fala: assim como Deus ressuscitou Jesus, o Senhor, assim também nos ressuscitará no último dia. Portanto, aqui nós podemos fazer claramente, podemos perceber claramente que a versão mais plausível de estar em conformidade com a versão paulina é que o verbo exegere, ressuscitar, deve ser conjugado no futuro. E que muito provavelmente os dois outros grupos houve esse equívoco exatamente pelo fato de que na língua grega a conjugação do presente, do passado e do futuro é muito parecida e é muito fácil, é muito provável que alguém pode se equivocar por cansaço e acabar escrevendo uma coisa pensando noutra. Agora vamos passar para o segundo tema que me propus a tratar neste vídeo, a respeito da credibilidade das Sagradas Escrituras. Diante de um cenário de tantos erros, que eu apresentei pelo menos um aqui, mas poderia ter uma infinidade de outros erros, de outros equívocos cometidos ao longo dos séculos, diante de um cenário como esse, é inevitável levantarmos a questão: a Bíblia tem credibilidade? Houve desvios, adulterações ou intervenções intencionais que comprometem definitivamente a palavra divina, a mensagem divina? Essa é uma pergunta que muita gente gostaria de fazer certamente nesse momento. E até muitas pessoas que não creem em Deus ou que não creem na palavra de Deus, comumente apresentam esse questionamento. Mas que palavra de Deus? Essa palavra de Deus é verdadeiramente divina? Ou ela é palavra meramente humana? Então, diante de todo esse cenário de manuscritos, de pergaminhos, de papiros analisados, nós chegamos à seguinte conclusão: a grande maioria, a maioria esmagadora dos erros encontrados nos papiros, nos manuscritos até o momento, todos eles apresentam erros insignificantes e irrelevantes e que não comprometem de maneira alguma, hipótese alguma, a finalidade última da comunicação da palavra de Deus. A mensagem de Deus continua a si mesmo sendo transmitida de uma forma inalterada, ela não é adulterada em hipótese alguma, são todos erros irrelevantes e que não comprometem, e muitos erros são possíveis de serem desvendados, até porque um dos trabalhos do cientista bíblico é fazer mais ou menos aquele trabalho de perícia científica. Quando morre, por exemplo, uma pessoa no cenário, num determinado lugar, a polícia científica vai lá e, através dos sinais deixados pelo criminoso, eles conseguem remontar o cenário do crime. Mais ou menos isso o cientista consegue fazer. Com base nos vários manuscritos, nas várias provas, nos vários elementos deixados ao longo desses 2000 anos, o cientista bíblico ele consegue desvendar, solucionar um enigma e reconstituir como um quebra-cabeça, mais ou menos como aquela pessoa que em casa, ao encontrar um bilhete rasgado, vai para cima da mesa e vai tentar remontar aquele bilhete para poder descobrir o que é que aquele bilhete traz de mensagem. É mais ou menos isso que o cientista bíblico faz. Ele olha os vários manuscritos, ele olha os vários papiros, os vários pergaminhos, e eles tentam fazer essa comparação de uns com os outros e tentam solucionar os problemas. E no final das contas, aquele texto que você recebe em casa, que você tem em casa, a Bíblia que você você tem na sua casa, ele não traz esses problemas, porque em geral os editores, as Bíblias que são editadas, que são vendidas, elas não apresentam esses problemas, porque já foram resolvidos pelos cientistas bíblicos. Algumas Bíblias de estudo trazem uma nota de rodapé, geralmente muitas delas, algumas Bíblias que adotam esse esquema, esse estudo, de apresentar em notas de rodapé muitos problemas textuais e que apresentam em tal manuscrito não encontra essa palavra, ou em tal manuscrito essa palavra se encontra de maneira diferente. Mas eu repito, não é comum. Geralmente comumente as Bíblias destinadas para o simples leitor da Bíblia, aquele leitor que quer simplesmente fazer uma leitura piedosa, que não está minimamente interessado de todo o percurso que ela fez até chegar nas suas mãos. Então, nós vamos encontrar muitos leitores da Bíblia, o que tem curiosidade, que quer saber, que quer investigar, quer saber se a Bíblia realmente foi adulterada e, portanto, vai buscar, vai atrás de fontes para poder analisar isso. E tem as outras pessoas que não têm interesse nenhum em saber dessas coisas e, portanto, para ele o que importa é ler a palavra de Deus. Por fim, tem muitas pessoas que são curiosas, pessoas que querem se especializar na Bíblia, que querem ser biblistas. É imprescindível, é fundamental que se aventurem no trabalho da crítica textual, que é exatamente esse trabalho que eu apresentei aqui para vocês.
Por fim, eu quero agradecer a vocês por terem acessado o nosso canal, por estarem aqui assistindo esse vídeo. Mais uma vez eu peço a você que se inscreva no canal, e essa inscrição ela tem um valor para você, porque você vai poder acompanhar os próximos vídeos. Esse é um estudo, não estou aqui fazendo uma meditação da palavra de Deus, isso eu vou fazer posteriormente. No momento eu não estou aqui comentando a mensagem divina, eu estou aqui fazendo um trabalho, apresentando para vocês os bastidores da investigação bíblica, para que vocês entendam que essa Bíblia que você tem em casa é uma Bíblia que passou por um processo muito longo para que ela finalmente chegasse ao seu alcance. Então, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez peço que se inscrevam e que vocês possam ativar o sino de notificações e que comentem para interagir conosco, e na medida do possível tentaremos sempre responder aos questionamentos de vocês.